Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda e olha que coisa massa. Hoje a gente vai resolver juntos, vamos aqui juntos resolver a última prova de escrivão da Polícia Civil. Essa prova foi aplicada pelo CESP em 2013. E aí então hoje a gente vai ver tanto a parte de interpretação de texto, a parte de gramática e a parte de redação oficial. Vamos comentar esses itens e vamos também ver quais são os assuntos mais cobrados pelo CESP nesse tipo de prova. Tudo bem? Vamos lá? Então agora a gente vai fazer essa introdução, vamos falar aqui de como que é a prova, vamos fazer a correção dos itens e depois eu faço uma análise, vou falar para vocês quais são os principais itens, os principais temas que caem no CESP. Olha, primeira coisa, primeira informação. O CESP ele utilizou nessa prova dois textos argumentativos, são dois textos que tratam do mesmo tema. Normalmente ele não faz isso, normalmente o CESP utiliza temas diferentes, assuntos diversos ali para tratar, até que tem uma mesma temática os textos, mas são textos diferentes, com temática, assuntos diferentes, mas a temática é a mesma. Nessa prova ele utilizou dois textos do mesmo autor, dois textos que são argumentativos. Uma coisa que eu quero que você observe, o primeiro aspecto que eu quero que você observe em uma prova é sempre o autor e o título. Aqui, no caso é um artigo, mas eu quero que você olhe o título, Democracia, Direito e Liberdade. Por que é importante você analisar isso daqui? Para que você possa já perceber quais serão os sentidos estabelecidos naquele texto. Quando você observa isso daqui e observa também o título, se houver, né, lá em cima, você já vai para o texto focado no conteúdo, focado nas informações que serão relevantes para você. Então, a primeira informação é essa, tá bom? Preste atenção aqui no nome do autor e no nome da obra que é tratada. A gente vai ver então um texto sobre democracia, direito e liberdade. Vamos lá para o texto. O problema intercultural não se resolve como pretendem os multiculturalistas pelo simples reconhecimento da isonomia axiológica entre culturas distintas. Espera aí rapidinho, só para você entender. O que é cultura axiológica? Cultura axiológica se refere... Cultura axiológica não, isonomia axiológica. O que é a isonomia axiológica? É uma isonomia de valores. Então, quando eu falo de axiologia, eu estou falando de valores. Então, é uma isonomia de valores. E ele está falando de que? Está falando que os multiculturalistas entendem que o problema intercultural se resolveria quando eu reconheço que há diferentes valores nas culturas distintas. Ou seja, quando eu reconheço que são todas iguais, quando eu percebo que as culturas são iguais, eu estou para os multiculturalistas resolvendo o problema intercultural. E aí o autor do texto fala que vai além. Não é só isso, vai além, ok? Então não se resolve pelo simples reconhecimento da isonomia, mas fundamentalmente, ou seja, principalmente, pelo diálogo interpessoal entre indivíduos de culturas diferentes, diálogo, e tem um. E mais ainda, pelo acesso individual à própria diversidade cultural, como condição para o exercício da liberdade de pertencer a uma cultura, de assimilar novos valores ou simplesmente de se reinventar culturalmente. Então, basicamente, o problema intercultural se resolve com três aspectos, de acordo com o autor. Primeiro, com o aspecto dos multiculturalistas, ou seja, quando eu tenho o aspecto da isonomia axiológica. Primeiro, mas vai além, vai muito além. É principalmente quando há diálogo interpessoal e o outro aspecto quando há acesso individual à própria diversidade cultural. Tudo bem? Tá acompanhando? Aí vamos lá. Aliás, o reconhecimento da isonomia axiológica, olha lá, que é o item que ele e os multiculturalistas entendem, né? O reconhecimento da isonomia axiológica entre culturas é importante, mas é importante não porque limita a individualidade a uma estrita visão antropológica que projeta a condição humana ao círculo concêntrico da cultura do agrupamento familiar e social a que pertence o indivíduo. Então não é importante eu reconhecer que as culturas distintas são iguais, têm o mesmo valor. Não é importante porque eu quero projetar o que eu penso, o meu aspecto individual sobre eles. É importante porque liberta.
ao lhe dar amplitude de opção cultural que, transcendendo a esfera da identidade individual, como simples parte de uma cultura, dimensiona a individualidade no campo da liberdade de criar a si mesmo. Ou seja, por que é importante eu reconhecer os valores, a isonomia de valores? Porque não é porque eu vou projetar o meu individual, o meu valor, mas é porque eu vou, com isso, quando eu conheço outras culturas, quando eu percebo que há uma isonomia, eu percebo que todas são importantes e com isso eu me liberto, porque eu conheço a todas, eu respeito a todas. Tudo bem? Por fim, a passagem para a democracia não totalitária, e ele ainda não tinha falado de democracia, né? Que é um dos aspectos aqui do texto. Então, a passagem para a democracia não totalitária, ou seja, uma democracia na e para a diversidade, então ele está explicando o que é a democracia não totalitária, decorre justamente da sensibilização do político e da democratização do espaço pessoal, antes preso à teia indizível do humanismo cultural ocidental, tornando-se papel do Estado o oferecimento das condições de acessibilidade à diversidade cultural, ambiente imprescindível à autogestão e da identidade pessoal. Ou seja, o que é a diversidade cultural? É um ambiente imprescindível à autogestão de identidade pessoal. E quem é que precisa oferecer o acesso à diversidade? O Estado. O Estado oferece as condições para acessar a diversidade cultural. Tudo bem? Entendido? Então, quando você estiver lá na sua prova de escrivão, começou a prova, leu o título, né? Leu o título da obra, leu o título do texto, se houver, vai fazer a primeira leitura. Não entendeu? Volta no texto e começa a observar as relações de sentido entre as partes dele. Então volta, grifa os elementos importantes, pode até ir ao item, olha o que o item está perguntando, porque às vezes se o item só tratar de gramática, muitas vezes vai tratar de uma crase. Você precisa ter entendido completamente? Não precisa ter entendido completamente o texto, né? Agora, se for tratar de aspectos de interpretação de texto, como nessa prova, acerca desse texto, ele cobrou interpretação, então a gente precisa entender amplamente o texto. Então, faz a primeira leitura, não pegou na primeira leitura, vai para a segunda, vai para a terceira. Tudo bem? Vamos lá para o primeiro item. O segmento. Aliás, o reconhecimento limita a individualidade, que está aqui nas linhas 9 e 10. Deixa eu colocar aqui, eu vou tirar aqui para você. Aliás, o reconhecimento é importante, ele quer até aqui a individualidade. Poderia ser reescrito sem prejuízo do sentido da correção gramatical do texto da seguinte forma. Vou só ler para você o trecho todo, tá? Aliás, o reconhecimento da isonomia axiológica entre culturas é importante. Não porque limita a individualidade. Então, não é porque limita, ok? O reconhecimento é importante. E é importante não porque limita, mas porque depois ele continua. Ok. Contudo, reconhecer a isonomia axiológica entre culturas não é importante, vez que limita a individualidade. Há 3 problemas aqui. 3 problemas. O primeiro, contudo, estabelece ideia de quê, jovem? Contudo, estabelece ideia de adversidade, oposição. Então, contudo, não é a mesma coisa de aliás. Aliás é um termo que eu vou reiterar. Eu vou ali posso até trazer uma correção, posso até ratificar, mas a ideia é trazer um reforço, tudo bem? Então, o contudo, ele não traz essa ideia de reforço. O contudo, ele traz ideia de oposição. Então, já está uma ideia incoerente ao texto, porque ele não está apresentando uma ideia de oposição, e sim uma ideia de adição, uma ideia de continuação das informações anteriormente veiculadas. Reconhecer a isonomia entre culturas não é importante, pelo contrário, ele diz que é importante. Tudo bem? É importante. E o terceiro erro é um aspecto de coesão também, aqui do aspecto do contudo. Quando ele fala vez que, não existe a locução vez que. A locução correta é uma vez que. Eu não posso eliminar o artigo. O correto é uma vez que introduz ideia de explicação, de causa. Uma vez que é a mesma coisa de porquê. Tudo bem, só que não existe vez que. Tudo bem? Então, por 3 motivos, o item é errado. Item 2. A última oração do texto, quando ele fala de oração, você já sabe que você tem de fazer referência a verbo. Então, observe verbo. Onde é que está a última oração? Vou apagar aqui para ficar fácil.
Última oração, ou seja, é o último verbo. Onde começa aqui? Está aqui, ó. Porque tornando é o último verbo, ó. Tornando, papel, oferecimento, acessibilidade, diversidade, ambiente preciso, autogestão. Não tem mais verbo. Então, o verbo é a última oração, é aqui, tornando-se. Poderia ser reescrito sem prejuízo das ideias veiculadas da correção gramatical. Ó, fica sempre atento quando ele fala isso. Sem prejuízo das ideias e da correção gramatical. Por que eu quero que você fique atento? Porque às vezes ele pede só da correção gramatical. Não importa o sentido, só importa a gramática. Ou outras vezes ele fala sem mudar o sentido, mas altera aspectos gramaticais, altera as relações sintáticas. Então tem que ficar atento com o que ele pede. Aqui ele está falando sem prejuízo das ideias e da correção gramatical. E aí a redação sugerida é: o que torna papel do Estado oferecer as condições de acessibilidade à diversidade cultural, o ambiente indispensável da autogestão. E olha o que ele está dizendo: tornando-se papel do Estado o oferecimento das condições de acessibilidade. Então, o Estado, ele oferece as condições. Ele oferece as condições para acessar o quê? A diversidade. E olha o que ele está dizendo aqui na reescrita. Torna papel do Estado oferecer para as condições o ambiente indispensável. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, então, o que ele colocou aqui como as condições, como sendo uma espécie de objeto indireto, as condições, tanto é que ele colocou crase, na verdade tende a ser o objeto direto, porque o que vai ser oferecido pelo Estado? O que vai ser oferecido pelo Estado são as condições, tudo bem? Então não pode aqui ser um objeto indireto, na verdade tem que ser o quê? Um objeto direto. Eu ofereço, é papel do Estado oferecer as condições. As condições. E aí, portanto, as condições, objeto direto, verbo transitivo direto. Item errado, tudo bem? Sigamos. Aí agora um item de interpretação, os dois próximos de interpretação. De acordo com o autor do texto, a solução dos conflitos interculturais requer o emprego de mecanismos mais complexos do que o proposto pelos multiculturalistas. Então, a solução dos conflitos interculturais requer o emprego de mecanismos mais complexos do que o proposto pelos multiculturalistas. Olha, quando ele fala assim, o problema intercultural não se resolve como pretendem os multiculturalistas pelo simples reconhecimento da isonomia entre culturas, mas fundamentalmente pelo diálogo e mais ainda pelo acesso. Então, quando ele fala que a solução desses conflitos, que é o problema intercultural, requer o emprego de mecanismos mais complexos do que os multiculturalistas, o item é certo, porque ele está dizendo que os multiculturalistas são simplistas, porque os multiculturalistas se prendem apenas no aspecto da isonomia axiológica. Para o autor, não é só a isonomia, eu tenho também de observar outros aspectos, como o diálogo e como o acesso individual à própria diversidade cultural. Tudo bem? Então, o item é certo. 4. Depreende-se da leitura do texto que tanto o seu autor quanto os multiculturalistas reconhecem que não há culturas mais importantes ou menos importantes que outras. Então, olha, quando ele fala que o problema cultural, intercultural, não é resolvido apenas pelo que pretendem os multiculturalistas, ele reconhece que é importante. Ele reconhece que é importante, mas ele fala, olha, não é só isso, isso é o mínimo. Eu preciso ter outros aspectos mais importantes. Mas quando ele diz que ele não é só isso, não é apenas por isso, não é só pelo simples reconhecimento, que é o que ele coloca, não é só pelo simples reconhecimento, ele está dizendo que é importante a isonomia axiológica. Tanto é que lá no segundo período, como a gente colocou, como a gente viu, aliás, o reconhecimento da isonomia axiológica é importante não porque limita, mas porque liberta e dá, ao lhe dar amplitude. Então ele reconhece, é importante. Talvez não no enfoque dos multiculturalistas, mas ele reconhece que é importante. Tudo bem? Então, item 4, correto. Vamos lá para o próximo. Item 5. Nesse texto de tipologia dissertativa, por que é uma tipologia dissertativa? Porque é um texto em que há defesa de ponto de vista. Tudo bem? É um texto dissertativo, é um texto argumentativo, porque há uma defesa de ponto de vista. Ele, inclusive, vai além do que os multiculturalistas defendem, né? Então, é um texto argumentativo, um texto dissertativo. O autor defende, defender é verbo próprio aqui de texto dissertativo, o acesso de todos a um ambiente de diversidade cultural, que, em sua opinião, é essencial para a construção da identidade. Então, vamos lá. Olha aqui onde ele fala sobre isso. Tornando-se papel do Estado o oferecimento das condições de acessibilidade à diversidade cultural, ambiente imprescindível
a autogestão da identidade pessoal. Ora, quando ele fala que defende o acesso de todos a um ambiente de diversidade cultural, não é? Acessibilidade à diversidade cultural, que, em sua opinião, é essencial. Quando ele fala que é imprescindível, ele quer dizer que é o quê? Essencial para a construção da identidade, a autogestão da identidade, ou seja, para gerir a sua própria identidade, construir sua identidade. Tudo bem? Portanto, o item 5 certo. E aí já foram 3 itens certos e você já está começando a ficar o quê? Preocupado? Meu Deus do céu, será que se o próximo for certo, eu vou rever todos os anteriores. Vamos ver se o item 6 é certo. No trecho, agrupamento familiar e social a que pertence o indivíduo, a substituição de o indivíduo por a pessoa, então ele quer que saia aqui, ó, o indivíduo e venha a pessoa. Tornaria obrigatório o emprego do acento grave indicativo de crase no a que antecede que a que pertence a pessoa. Para a gente analisar isso, eu quero antes que você me diga qual é a função sintática do o indivíduo. Então, quer ver aqui no texto? Olha aqui no texto, ó. Só para você ficar tranquilo. Então, uma visão antropológica que projeta a condição humana ao círculo concêntrico da cultura do agrupamento familiar e social, a que pertence o indivíduo. Então, o indivíduo pertence a um agrupamento familiar e social. Consegue perceber isso? O agrupamento familiar e social é um grupo, é um local em que está o indivíduo. Então, o indivíduo pertence a um agrupamento familiar e social. Então, qual é a função sintática de um indivíduo? Sujeito. Sujeito de quem? De pertence. Então, o indivíduo pertence, verbo transitivo indireto, o indivíduo pertence a um agrupamento. Então, para onde vai a preposição do verbo pertencer? O indivíduo pertence a um agrupamento. Está aqui. Essa preposição, então, veio da regência de pertencer. Regência de pertencer. Faz sentido eu colocar crase aqui, se aqui for a pessoa, então vai ficar a que pertence a pessoa. Tem alguma relação essa preposição com a palavra pessoa? Não. Esse a é relacionado a pertencer. A pessoa, sujeito, pertence, verbo transitivo indireto. A pessoa pertence a um grupo. A um grupo. Tudo bem? Tanto é que se esse que fosse substituído pelo pronome relativo, a qual ou qual, no caso seria de ser o qual. Por quê o qual? Porque se refere ao agrupamento. Então ficaria como? Ao qual pertence a pessoa, pertence o indivíduo, tanto faz. Ou seja, esse o qual ou esse que se refere a agrupamento. Esse a, em ambos os casos, se refere a pertence. Não tem nada a ver com a pessoa ou o indivíduo. Tudo bem? Por isso que o item é errado e você suspira aliviado, porque não seriam 4 itens em seguida, né? 4 itens em seguida, certo? Você não fica tão desesperado. Vamos para o próximo texto? Olha aqui. Próximo texto, idem. E o que significa idem? Significa que é lá do mesmo autor, da mesma obra, e está na página 97. Então, provavelmente não. O texto ainda vai tratar de qual assunto? Democracia, direito e liberdade. Vamos lá. A democracia há muito deixou de dizer respeito às regras do jogo político para se transformar na força viva de construção de um mundo vasto e diferenciado. Democracia relacionado a diferenças, apto a conjugar tempos passados e futuros, afinidades e diferenças, meios sociais imprescindíveis ao desenvolvimento da autenticidade e da individualidade de cada pessoa. Ou seja, quando eu tenho um ambiente democrático, diferenciado, é um meio próprio para se desenvolver a autenticidade e a individualidade de cada pessoa. O espírito democrático desenvolve-se na diversidade, é o que a gente havia visto no primeiro período, e estabelece o diálogo na pluralidade. Muito bem. Diversidade é a semente inesgotável da autenticidade e da individualidade humana, que se expressam na subjetividade da liberdade pessoal. O que é essa subjetividade? É essa individualidade de cada pessoa, né? Mas a condição de ser livre, ou seja, de desenvolver a autenticidade e a individualidade, pressupõe o contexto da diversidade, somente atingível, ou seja, essa diversidade, em termos políticos, no âmbito do espírito democrático, círculo que demonstra a intimidade e a interdependência entre democracia e liberdades fundamentais.
A liberdade deve ser entendida em duplo sentido, como respeito e aceitação das diferenças individuais e coletivas e como dever de solidariedade e compromisso com as condições para a liberdade de todos, o que implica a garantia do direito à não discriminação e do direito a políticas afirmativas. Ou seja, por que ele fala isso? Ou seja, não é porque eu não sou negro que eu não vou buscar a liberdade do outro e, por isso, buscar políticas afirmativas, né? Que seria para todos e não só, aliás, que seria para os negros e não só para os brancos, né? Iria beneficiar só os negros, como formas de manifestação do direito à diversidade, que representam novos padrões de proteção jurídica ensejadores de acessibilidade às condições materiais, sociais, culturais e intelectiva. Imprescindíveis essas condições à autodeterminação individual, denominadas direitos de acessibilidade, requisito primeiro para o pleno exercício das liberdades de escolha. Então o texto basicamente fala da relação entre democracia, liberdade e como que essa liberdade se refere ao desenvolvimento da pessoa e da sociedade como um todo, né? Vamos lá. Estaria garantida a correção gramatical do texto caso fosse suprimida a vírgula empregada após individualidade, na linha 12, evitando a separação por vírgula do sujeito e do predicado. Então, para ele está dizendo que individualidade é sujeito de pressupõe. E aí, por isso, eu não poderia usar essa vírgula. Mas vamos ver se é isso mesmo? Olha aqui. Por que essa vírgula apareceu no texto? Olha aqui o período todo. Mas a condição de ser livre, ou seja, de desenvolver a autenticidade e a individualidade, ou seja, o que é ser livre? Ser livre é poder desenvolver a autenticidade e a individualidade. Essa condição de ser livre pressupõe. Então, qual é o sujeito de pressupõe? A condição de ser livre. O núcleo condição. Então, a condição pressupõe. Ora, por que eu utilizei essa vírgula aqui? Porque aqui eu introduzi um termo explicativo. Ou seja, desenvolver a autenticidade e a individualidade. Então, esse termo explicativo requer o uso das vírgulas e, portanto, não tem nada a ver com sujeito e verbo, porque o verbo está aqui e o sujeito dele é condição. Tudo bem? Por isso que o item 7 é errado. Muito bem, vamos lá para o item 8. Não haveria prejuízo do sentido geral do texto, nem das relações sintáticas nele estabelecidas, caso os elementos, aqui houve um erro de grafia, alguns candidatos interpuseram recurso, não foi provido, disseram que atrapalhou o julgamento, mas de qualquer jeito, de qualquer forma, se acontecer na sua prova, vai, segue, faz a interpretação do item, não vai colocar errado no item só por causa disso. Assim como, se porventura, nesse trecho aqui, ele vai colocar um trecho entre aspas e citar a linha. E aí ele citou a linha, o trecho, na verdade, está na linha 23, e ele falou que está na linha 25, lá aí você vai marcar errado por causa disso. Eu acho muita bobeirinha, é completamente um erro material, aí não dá para se pegar nisso. O item é errado porque ele disse que a linha era na linha 20 e está na... Entende como é uma coisa pequena? E aí aqui é a mesma coisa, porque a gente pode continuar a interpretação sem esse trecho. Então vamos lá, ó. Não haveria prejuízo do sentido geral do texto, nem das relações sintáticas nele estabelecidas, caso os elementos da enumeração presentes no segmento ensejadores da acessibilidade às condições materiais, sociais, culturais e intelectiva. Então ele quer saber dos elementos de enumeração. Quais são os elementos enumerados? Materiais, sociais, culturais e intelectivas. Fossem reorganizados da seguinte forma: ensejadores da acessibilidade às condições materiais, sociais e culturais e intelectivas. Então, percebam o que ele fez. Ele falou que havia 4 condições. As condições materiais, as condições sociais, as condições culturais e as condições intelectivas. Ok? Todos esses elementos aqui, materiais, sociais, culturais e intelectivas, funcionam como adjuntos adnominais de condição. Tudo bem? São condições materiais, são condições sociais, culturais e intelectivas. Agora, quando ele coloca as condições materiais, sociais e culturais e intelectivas, ele está dizendo que agora intelectivas se refere a culturais. Então existem 3 grupos. Existem as condições materiais, existem as condições sociais e existem as condições culturais e intelectivas. Ora, para um texto que aborda o aspecto de possibilidade de liberdade humana, como que a democracia vai
fazer com que o indivíduo raciocine e haja nessa sociedade livre, nessa sociedade democrática, é importante aqui para o texto ele ter colocado que as pessoas terão acesso às condições materiais, às condições sociais, culturais e intelectivas, do intelecto, do raciocínio. Então, quando ele faz o uso de intelectivas para se referir apenas a culturais, ele muda o sentido e traz prejuízo para o sentido geral. Porque eu quero que você observe também que alguns jovens por aí falam, aqui nesse texto, falam assim, não há prejuízo do sentido. Na verdade, não é que ele está perguntando se há mudança semântica. Ele não está perguntando se há mudança semântica. Ele está afirmando se não há prejuízo para o sentido geral do texto. Quando ele afirmar isso, você tem de observar se a alteração traz prejuízo para o sentido do texto. Se o sentido do texto vai ficar incoerente, se aquela redação vai ficar incoerente para o texto e não só para o trecho. Entende a diferença? Então aqui vai fazer diferença, vai ter prejuízo, porque ele tira um dos aspectos que é fundamentais, basilares para o texto, que é o aspecto intelectivo, o aspecto da liberdade de ele raciocinar e ser livre. Tudo bem? E aí, só quero ressaltar que ele, fazendo essa alteração de intelectivos, ele mudou o referente. Intelectivas aqui vai agora caracterizar a cultura e antes caracterizava as condições. E veja também que havia condições culturais genéricas. Quando ele pede a reescrita, agora são condições culturais intelectivas. E as condições culturais não necessariamente são intelectivas, existem outras. Tudo bem? Por isso que não haveria prejuízo, o item é errado. Vamos para a próxima questão, próximo item. Tá assim, no trecho que se expressam na subjetividade da liberdade pessoal, o emprego do pronome átono se, após a forma verbal expressam-se, prejudicaria a coesão gramatical do texto, dada a presença do fator de próclise na estrutura apresentada. Olha aqui. Lembra de próclise, ênclise, mesóclise? Sim, eu só faço a próclise quando há termo atrativo. Em regra, eu só faço a próclise quando há termo atrativo. Aí são vários termos atrativos. Palavras negativas, advérbios, pronomes indefinidos, conjunção integrante, pronome relativo, pronomes demonstrativos, o em mais gerúndio, as orações adverbiais, as conjunções alternativas, eu acho que eu até falei todos agora. Mas são todos esses termos atraem o pronome átono para antes do verbo, ok? Vamos lá ver aqui no texto. Ele fala, nesse trecho aqui, que se expressa na subjetividade da liberdade. O que é o quê? O que se refere a, diversidade é a semente inesgotável da autenticidade e da individualidade humana, que se expressam. Esse que está se referindo a quem? A autenticidade e individualidade humana, que se expressam, até que o verbo está no plural, né? Então, a autenticidade e a individualidade humana que se expressam na subjetividade. Então, esse que retoma dois substantivos. Se um que retoma substantivo, ele só pode ser pronome relativo. Ora, pronome relativo é termo atrativo. Então, se é termo atrativo, eu não posso colocar esse se para depois do verbo que expressam-se. Não posso. E aí o item é certo, porque ele fala que o emprego do pronome átono prejudicaria a correção gramatical. Ou seja, se eu empregar depois do verbo, prejudica a correção gramatical. O item é certo, dado o fator de próclise. Qual é o fator de próclise? O pronome relativo. Tudo bem? Vamos lá para o item 10. Na linha 9, que é elemento de coesão empregado em referência à autenticidade e individualidade. Razão, porque a forma verbal expressa está flexionada no plural. Acabamos de falar isso, né? Então, o que é mecanismo? Por que ele fala que é mecanismo de coesão textual? Porque faz referência ao elemento que está antes. Inclusive, se você quiser anotar, todo pronome relativo eu ia falar o quê? Aí eu gaguejei aqui. Mas todo pronome relativo é um termo anafórico. O que é um termo anafórico? Faz referência ao elemento anterior. Todo pronome relativo. E, obviamente, se faz referência ao elemento anterior, é um mecanismo de coesão. É um elemento de coesão textual. Tudo bem? Ok? Então, é um elemento de coesão, faz referência, de fato, à autenticidade e individualidade, e sim, o verbo ficou no plural por causa desses dois referentes, ok? Por isso que o item é certo, muito bem. Item 11 e 12. Nesses dois itens, ele pediu para você analisar, para que o candidato analisasse, a redação. Não tratou do sentido, é um item que você resolve mais rápido, é um item bom de vir na sua prova, porque você olha aspecto gramatical e vê se está certo ou não e parte para o próximo.
não é um item que envolve sentido, né? Vamos lá para esses aspectos aqui. É importante consolidar por meio da educação, principalmente da educação básica, além do domínio das letras e dos números, o cultivo. Então é importante consolidar o cultivo. É importante consolidar o cultivo. Pode utilizar essas vírgulas aqui? Pode, está intercalando, né? Por meio da educação. E aí qual é a educação? Principalmente a básica. Então é importante consolidar, por meio da educação, além do domínio das letras e dos números, o cultivo entre os estudantes de laços de amizade genuínas, da cooperação, da solidariedade, do espírito comunitário e do exercício da plena cidadania, como contraponto à hipertrofia do ego, à violência generalizada e à banalização da vida. Por que ele usou essas frases aqui? Porque se é contraponto a algo. E aqui é substantivo feminino. Contraponto a algo, a violência. Violência substantivo feminino. Contraponto a algo, banalização. Banalização também substantivo feminino. Então as crases, os acentos, né, grave, o centro indicativo de crase, estão completamente corretos. As vírgulas também, porque são termos intercalados. O cultivo entre estudantes, cultivo de laços, tudo bem? Por isso que o item é certo, muito bem. Item 12. No Brasil, as diferentes formas de violência provêm. As diferentes formas provêm. Não. Se eu tenho o verbo provir, ele vai ser flexionado de acordo com o verbo vir, ok? E esse verbo vir, o verbo vir, quando ele não tem quando ele é o verbo originário, na terceira pessoa do singular, ele vem, não tem acento. Na terceira pessoa do plural tem, eles vêm, com acento circunflexo, sim? Agora, quando são verbos, quando o verbo vir se junta a outro elemento, formando um outro verbo, prover, provir, enfim, quando esse verbo se junta a outro elemento, eu tenho aí, então, um aspecto que provém no singular vai ficar com acento agudo e quando eles provém na terceira pessoa do plural, vai ficar com acento circunflexo. Então, aqui, como as diferentes é o sujeito de provém, tem de ficar aqui no circunflexo. Então, eles provêm. Primeiro erro. Tudo bem? Então, as diferentes formas de violência provêm de fenômeno histórico. Aí, quais são o fenômeno histórico? Da catequização dos índios à escravidão africana. Da catequização dos índios à escravidão. Se aqui eu utilizo da escravidão, eu estou utilizando o quê? Preposição de mais o artigo. Ok? O que eu vou ter que colocar aqui? Preposição mais artigo. O que faltou aqui, então? Crase. Então, da catequização dos índios à escravidão humana. Aí agora aqui tem um problema que a gente não sabe qual é o sujeito. Seguir-se-ão com a colonização mercantilista, o colonialismo, as oligarquias, amparado por um Estado autoritário e burocrático, e manifesta por meio da tirania, da opressão, do abuso, da força e da criminalidade. Então, assim, não há sujeito expresso, seguir-se-ão com a colonização. Quem é que vai seguir? Não se sabe quem é que seguem com a colonização. Além disso, amparado. Quem é que está amparado por um Estado autoritário e burocrático? São as oligarquias que estavam amparadas? Não se sabe. Então, qual é o referente de amparado? Veja, a colonização não pode ser. O colonialismo está muito distante. Agora, o colonialismo, as oligarquias, que seriam mais, aqui já que é o próximo, né? Por um Estado autoritário e burocrático e manifesta por meio da tirania. Quem é que está manifesta também por meio da tirania? Ou seja, há vários problemas aqui de construção, por isso que o item é errado. Muito bem, os próximos dois itens de redação oficial. Esses próximos dois itens, o primeiro eu vou passar mais rápido, tudo bem? Eu vou fazer a leitura, vou falar com você, mas eu vou passar mais rápido. Por quê? Porque, como você sabe, o Manual de Redação da Presidência da República tem uma nova edição, a terceira edição, que foi lançada essa terceira edição em dezembro de 2018. O que acontece? Não há mais memorando, não há mais aviso e há vários outros elementos que você já deve saber que foram inseridos ou retirados em relação ao manual antigo. O item 13, ele trata de memorando. Não há mais memorando. Eu vou fazer só em respeito aos 14 itens, né, para ficarem os 14 itens, mas é um item que não vai cair na sua prova. Então, fala assim, os despachos a memorando expedidos entre unidades administrativas da PCDF devem ser dados no próprio documento.
E caso falte espaço, em folha de continuação, isso é certo. Lá no memorando eu já colocava, fazia já o encaminhamento no próprio documento. Esse procedimento, além de evitar um desnecessário aumento do número de comunicações, contribui para a formação de processo simplificado que permite que se acompanhe o histórico do andamento da matéria tratada no memorando. É exatamente isso. Então o item é certo, mas pelo menos fica a informação para você que não há mais memorando hoje, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República. Tudo bem? Vamos para o item 14. O item 14 pode sim cair na sua prova. Fala o seguinte: os documentos oficiais dirigidos aos delegados de polícia devem conter o vocativo senhor doutor. Opa, não tem doutor. A forma doutor, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, ele só deve ser utilizado de maneira moderada. E jamais no vocativo. Jamais no vocativo. No vocativo eu só vou colocar o quê? Senhor mais cargo. Ou senhora mais cargo. O manual ainda possibilita a forma prezado senhor ou prezado beneficiário quando for para um particular. Mas para pessoas que exercem cargo, autoridades, eu vou colocar senhor mais cargo ou senhora mais cargo. Não há doutor, tudo bem? Outra coisa, o pronome de tratamento Vossa Excelência, não. Policial recebe o tratamento de Vossa Senhoria. Tudo bem? Por isso que o item é errado. Deixa eu só falar para você uma coisa massa aqui que eu fiz para você, que é o seguinte. Eu queria só que você observasse quais foram os temas desta prova e olha a incidência, não é? Os itens de crase e de interpretação de texto são a maioria. Então é importante que você dê muita atenção, principalmente à interpretação de texto. Eu acho que vai cair na sua prova crase, sempre cai, crase é um assunto recorrente em prova, mas muito importante você perceber aqui que cai muito interpretação de texto. Redação oficial em relação aos outros itens também tem o seu peso, normalmente são 2 ou 3 itens de redação oficial. Pontuação teve um item, pronome relativo, item, colocação pronominal, e coesão, que são aqueles aspectos da ligação. Termos da oração, eu coloquei aqui todos relacionados tanto ao sujeito, aquele que a gente viu da relação do sujeito, como de aposto. Tudo bem? E aí, então, isso aqui é importante para te dar um norte. Se você está perdido aí em que focar, isso aqui é um norte, é um bom indicativo. Termos da oração, concordância verbal, interpretação de texto, redação oficial, são elementos fundamentais para a sua aprovação no cargo de escrivão da Polícia Civil. Tudo bem? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.